Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Olá, amigos assinantes do canal 14 da NET. Eu estou aqui, Guilherme Verano. Vocês me acompanham todos os dias no jornalismo, as matérias especiais que a gente faz, os programas novos. E é exatamente para falar de programa novo que eu estou aqui hoje. Vocês devem acompanhar ou ter acompanhado durante vários anos o programa Alto Astral na Rádio São Francisco 670 AM. Aí, com a migração para a FM, nós migramos também para a televisão, para o canal fechado, para o canal 14 da NET, que é o canal comunitário. Estou aqui, é claro, para apresentar o mentor de todo esse projeto Alto Astral, já dura vários anos, que é o Josévaldo dos Reis Brito. Ele vai falar um pouquinho a respeito desse projeto e, é claro, depois apresentar, se é que precisa de apresentação, o Dr. Marcelo Daia, para falar um pouquinho, né, da área dele. Josévaldo, seja bem-vindo, obrigado pela parceria aqui com o Canal 14, por principalmente acreditar no projeto da gente, que é um projeto de abranger a comunidade e trazer assuntos interessantes, é claro, e o de saúde, que é o primeiro programa de hoje, acho que é um dos principais dele. Amigos e amigas assinantes da NET, que bom estar aqui com vocês. Com essa migração para a TV, nós vamos estar também nas redes sociais. Daqui mais um pouco nós vamos estar aí passando as informações para vocês nos acompanharem também no YouTube, no Facebook, no nosso site Alto Astral. Alto Astral, que é um projeto que começou na nossa cidade há 6 anos atrás. Um projeto que veio pelo relacionamento que nós temos nessa área de saúde, na área do direito, com médicos, profissionais de saúde, juízes, promotores, advogados. Nós achamos por bem ajudar a nossa comunidade, trazendo a boa e a melhor informação e em ações também sociais. O projeto hoje, ele ajuda pessoas para terem acesso melhor a consultas, a internações, a tratamento fora de domicílio, a medicamentos de alto custo. O projeto hoje acolheu algumas famílias na doação mensal de fraldas para pacientes acamados. E o projeto hoje ele tenta facilitar para a comunidade, de uma forma geral, o acesso à saúde e trazer a boa informação. Um exemplo disso, nós convidamos para o nosso primeiro programa aqui no Alto Astral, no 14, ao meu parceiro, meu amigo, que acreditou no projeto há 6 anos atrás, Dr. Marcelo Cecílio Daia, que está conosco aqui e que junto conosco faz esse programa de inauguração do Alto Astral no 14. Seja bem-vindo, então, doutor Marcelo. E o doutor Marcelo, Josévaldo, o senhor está falando de parcerias. A gente nunca se encontrou nos bancos escolares, mesmo porque eu sou mais velho um pouquinho, né? Com o doutor Marcelo Daia. A gente até brincava aqui antes, em relação à Escola Paroquial de Santana, que a gente estudamos lá, né, em épocas diferentes. Depois eu fui para Brasília estudar no Colégio Marista, também estudei no Colégio Marista, verdade, ou eu estou enganado? Verdade. Mas a gente assim, nunca se encontrou nos bancos escolares, até pela diferença de idade. Mas é claro, é uma parceria que a gente tem em relação a entrevistas, e sempre muito esclarecedoras, né, Josévaldo? Convém a gente falar isso aí, a respeito de saúde. Então, obrigado pela parceria, seja bem-vindo ao canal 14. E a pergunta que a gente faz, eu sempre gosto de falar de bastidores, né? A gente aguardando a presença do doutor Marcelo, aí tocou o interfone, corremos lá para ver, aí tá o doutor Marcelo, aquele frio lá fora, aquela coisa toda, eu brincando com ele, né? Doido para abrir a porta para ele subir, sair do frio, e eu na brincadeira. Tá fazendo frio aí? Ele, aqui que é o programa do Josévaldo, eu falei, aqui mesmo, mas tá fazendo frio aí? Ele falou, tá sim. Eu falei, então pode subir. A primeira pergunta, é claro, é em relação ao frio, né? Esse tempo, agora essa temporada, né? Muitas pessoas gripadas, sabe a questão do pólen, né? Também, as casas ficam fechadas, aquela coisa toda, né? Então essa vacina contra a gripe, a gente sabe que ela é eficiente, é claro, ela pode melhorar toda essa situação. Mas o que está havendo em relação à vacinação? A gente sabe que sempre as campanhas foram muito eficientes e hoje em dia parece que existe alguma coisa, eu não sei se envolvido com redes sociais, com fake news, com notícias que as pessoas plantam e de repente parece que a coisa não está caminhando a contento ou a impressão errada que eu estou tendo, que a gente está tendo no dia a dia? Josévaldo, Guilherme, um prazer estar aqui. Acho que é um novo desafio do programa Alto Astral e a gente, com certeza, vai ser um programa de sucesso e para trazer informação para a população. Realmente, o que está acontecendo? A gente tem algumas situações interessantes. A gente tem
em Anápolis um clima que é frio e que é muito seco, né? Então, essa baixa umidade do ar traz vários problemas. E a gente tem mecanismos para prevenção, né? Como você mesmo falou, aumenta a chance de transmissão, e a principal doença que se transmite nessa época do ano é a gripe. Gripe, influenza, que é uma doença grave, que pode levar à internação e até a óbito, principalmente dos extremos de idade e pessoas com algumas comorbidades. Então, idosos, crianças muito pequenas, gestantes, pacientes com doença crônica. Então, isso é comprovado, tanto é que quando a gente pega os dados do Ministério da Saúde de internação por gripe esse ano, o maior número de casos foi entre os idosos, acima de 60 anos, e pessoas que tinham alguma comorbidade, problema cardíaco, diabetes, alguma doença de base, que foi, inclusive, incluído na vacinação oficial. E a gente teve esse ano uma baixa adesão da população, principalmente desses grupos específicos, à campanha de vacinação contra a gripe. Parte disso, provavelmente, por conta de notícias fantasiosas que se propagam muito rápido, né? Então, esses grupos anti-vacina têm crescido mundo afora e está crescendo no Brasil também. Ontem saiu uma notícia que a França passa agora a exigir e obrigar a vacinação. Então a vacinação vai ser compulsória, porque a adesão à vacina está muito baixa e casos de sarampo têm aumentado e levando a óbito. Então doenças que a gente tinha como controle, hoje em dia, se a gente pegar uma mãe de 30 anos e perguntar se ela já teve sarampo, ela não teve, e não conhece e nunca viu. E o filho dela não vai ter, se a gente continuar com coberturas boas de vacina. Mas se a cobertura cair, a doença volta a circular. Então, realmente, essas notícias falsas vêm levando a uma baixa adesão da campanha de vacinação. E esse ano em Anápolis nós tivemos um dado peculiar, que foi nós não termos o dia D da campanha, né? Isso acontece nacionalmente, aos sábados. Um sábado no meio da campanha, a gente tem um dia que é para as pessoas que trabalham, que não podem ir durante a semana, procurarem uma unidade. Você faz uma divulgação ampla para que tenha uma vacinação e você consiga aumentar um pouco mais a cobertura. Esse ano nós não tivemos esse dia D, e isso talvez tenha contribuído um pouquinho para a gente não conseguir atingir a meta. Anápolis não atingiu a meta desejada pelo Ministério e o Estado de Goiás também não atingiu essa meta. Então, a gente fica preocupado porque a gente sabe que isso vai refletir agora, nessa época mais seca, né, até setembro, outubro, com um número de internações maior e casos prováveis de óbito. Inclusive, doutor Marcelo, no final da campanha, a vacina até foi liberada, fugiu do público-alvo, não foi isso? Sim. Numa ação, ao meu ver, desorquestrada, porque o que a gente está hoje vivendo é um governo o governo federal, na balança ali para se defender, e os cargos meio que barganhados, e a gente tem um ministro que não está bem acordado com o resto da equipe técnica. Então havia feito primeiro uma ampliação da data de vacinação, né, se estendeu a campanha para os grupos específicos, até porque não tinha atingido a meta, e o ministro de repente libera a vacina para todo mundo, e essa vacina acabou em uma semana. Porque ele liberou, mas não mandou vacina. Ele quis acabar com o que tinha nos estados. Então, ele está liberado, mas não vou mandar mais vacina. Em uma semana a vacina acabou. E a gente ficou sem vacinar as pessoas que realmente precisariam ser vacinadas. Então, esse é mais um problema que nós vivemos esse ano. Eu queria agora estar abordando com o senhor a questão do cartão de vacinação. A importância do cartão. Por exemplo, as mães veem esse cartão, valorizam esse cartão em relação à vacinação das crianças. E nós adultos talvez deixamos de valorizar esse cartão como um indicador, como uma referência. Eu queria que o senhor dissesse para os assinantes do nosso canal 14 da NET a importância de ter esse cartão, de estar acompanhando esse cartão, tanto para adultos quanto para crianças. E só enxertando aqui, principalmente guardá-lo em local conhecido e seguro. Sim, até porque o cartão de vacina é um documento. Isso. Né? Ele funciona como um documento, ele serve para a mãe em relação à escola, em relação a alguns benefícios
Bolsa Família, complementação de salário em empresas. Então é um documento e precisa ser guardado. Então o cartão de vacina é um documento da criança e um documento do adulto. Né? A gente vê muito agora, questão de febre amarela, os adultos que vão viajar, eu já vacinei, mas eu não tenho cartão. Eu perdi o cartão sumiu e aí precisa fazer outra dose da vacina. Quando teoricamente não precisaria mais. Então o cartão é um documento. Uma outra coisa importante é que as mães precisam, com a ampliação do calendário de vacinas, e vale a pena ressaltar isso, o Brasil tem hoje o calendário vacinal mais completo, talvez do mundo. Né? No Brasil as vacinas são gratuitas. E nós temos um calendário, um cartão de vacina e um calendário vacinal, seja na infância, seja na adolescência, seja na gestante, seja no idoso, talvez um dos mais completos do mundo. Né? Na infância, com certeza. Quase todas, nós só não temos uma vacina incluída no calendário infantil. Todas as outras vacinas são incluídas no calendário infantil. Então é um cartão muito completo. Com isso, houveram algumas siglas que eventualmente as mães não sabem nem qual vacina ela está fazendo para o seu filho. Isso é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar, que seria educação. Então, antigamente a gente falava vacina tríplice, a gente lembrava de difteria, coqueluche e tétano. Hoje, quando a gente fala vacina tríplice, a gente está falando de tríplice viral, que é sarampo, cachumba e rubéola. Porque a antiga tríplice bacteriana, agora ela é penta, porque ela é difteria, coqueluche, tétano, hepatite B e hemófilos. Então, as pessoas precisam não só conhecer o cartão, guardar o cartão e valorizar, mas conhecer qual vacina está sendo feita para o seu filho. Né? Aquelas siglas que existem ali, elas saberem qual doença que é. Para que depois elas possam saber que seu filho foi vacinado contra qual doença e até o próprio filho saber, ter essa informação. Eu fui vacinado e eventualmente ele entra na faculdade, ele precisa daquele cartão, né, infantil, para comprovar alguma vacinação, porque a vacina feita, mesmo há 20, 30 anos atrás, é uma vacina computada, a vacina continua funcionando. Na maioria das vezes, eu não vou precisar repetir todo o esquema. Então, uma criança que lá atrás, ou um adulto que lá atrás, quando criança, tomou a vacina contra o tétano, as 3 doses e fez o reforço, ele pode estar com 40 anos de idade. Eu vou fazer somente o reforço. Eu não preciso fazer as 3 doses novamente, porque ele foi vacinado previamente. Então, esse cartão, a importância desse cartão, seja da criança, seja do adulto posteriormente, ele tem valor de documento, sim. É muito importante que as pessoas guardem ele. Eventualmente, para trabalhar numa empresa, precisa mostrar o cartão, as empresas cobram isso. Né? Então, vai fazer uma viagem internacional, as empresas cobram isso. Então, é importante que tenha esse cartão e esse cartão seja guardado mesmo. E até, historicamente falando, o Brasil parece que é um campo fértil para a produção de vacinas e expoentes, né, em relação a isso. Dr. Oswaldo Cruz, Vital Brasil, são pessoas que influenciaram muito, eu acho que até mudaram a história da humanidade em relação à pesquisa, propriamente falando. Então, a gente sempre, e até dentro desse aspecto que o senhor fala, a gente fica tentando sempre mensurar o que é mais e o que é menos importante. Tem como mensurar quais vacinas são mais importantes, são menos importantes, ou todas são importantes no contexto? Então, no geral, todas as vacinas são importantes, né? Porque são vacinas que protegem contra as doenças potencialmente graves. Então, a gente não pode dizer... Eu costumo falar para os pacientes o seguinte, que o paciente às vezes chega bem e fala assim, doutor, eu estou com, vou dar um exemplo aqui, hepatite B. Qual é mais grave, a B ou a C? Vou fazer uma promoção aqui, vamos ver como eu estou. Eu acho que a mais grave é que a pessoa está. Que é mais grave para ela. Então, não adianta falar assim, não faz a vacina. Hoje você faz a vacina meningo B e deixa a meningo C para depois. E vai que ele adoece da meningo C. Então, as duas são importantes. Né? Lógico que quando a gente fala de vacina, nós estamos falando de prevenção. Então, a gente está prevenindo doenças potencialmente graves. E as vacinas não dão proteção 100% contra determinadas doenças, mas elas ajudam muito e diminuem muito. Quanto maior a cobertura vacinal, então quanto maior o número de pessoas vacinadas, maior é a proteção daquela vacina. Por quê? Existe uma coisa que chama proteção de rebanho. Proteção de rebanho é quando eu vacino um número muito grande da minha população, mais de 80%. E os eventuais não vacinados, que vão estar
distribuídos aleatoriamente nesse grupo de 80%, eles não vão adoecer, porque vai se formar um cinturão protetor. Isso é um bolsão, vamos falar. Bolsão de proteção. E a medida, e isso é o problema que vem acontecendo na Europa. Eu tinha lá na Europa, na Alemanha principalmente, uma cobertura vacinal muito boa, acima de 80% contra o sarampo. A impressão que as pessoas tinham, quando elas começam a não ver mais sarampo acontecendo, não está tendo mais a doença, eu não preciso vacinar mais meu filho. Essa doença sumiu, né? Desapareceu. Foi desaparecendo. Aí as pessoas começaram a deixar de vacinar. Então, quando eu deixo de vacinar, aquele pontinho amarelo, que eram os não vacinados, começa a crescer. E os pontinhos brancos, que são os vacinados, começam a diminuir. A hora que o vírus entra, ele circula com muito mais facilidade, porque eu tenho muito mais pessoas não vacinadas do que vacinadas. Então, às vezes, um dado de proteção individual, ele pode ser muito ampliado quando eu tenho uma vacinação coletiva maior. Por isso que quando a gente fala de vacina contra o HPV, e a Austrália traz um exemplo muito bom em relação a isso. A Austrália vacina as meninas, começou vacinando as meninas. E de repente ela começou a observar que começou a diminuir os casos de verruga genital entre os meninos. Porque eu tinha as meninas protegidas, ou seja, o vírus não circulava mais. Os meninos começaram a se proteger. O que ela fez? Vamos vacinar os meninos também. E começou a realmente diminuir drasticamente os casos de verruga genital. Com isso, lá na frente, a Austrália vai observar a diminuição de câncer de colo do útero, câncer de pênis, câncer de laringe, por conta da vacinação feita numa faixa etária, uma cobertura mais ampla. E é isso que a gente precisa entender. Todas as vacinas são importantes, todas as vacinas protegem contra doenças graves. Nós temos hoje, no ranking de mortalidade, doenças que mais matam crianças, duas delas são preveníveis pela vacina. Uma é a doença pneumocócica, que existe a vacina na rede pública, e a outra é a diarreia infecciosa, que é a rotavírus, que existe vacina na rede pública. Então, se a gente conseguir atingir um número maior de vacinados, a gente consegue diminuir mortalidade infantil. Eu posso até enxertar uma outra pergunta aqui, José Val, porque eu estava falando em relação à Alemanha. A gente sabe que as levas de imigrantes que estão vindo do Oriente Médio, muitas vezes a gente imagina que nem condições ideais de vacinação, se é que foram vacinados, vão chegando. De que forma isso influencia naquele ambiente, seja na Alemanha, que foi o caso específico que a gente falou, ou em toda a Europa? Então, o que a gente tem de migração, fluxo migratório, aumenta o risco de algumas doenças, principalmente paralisia infantil. Existem alguns países do mundo que a doença não está totalmente sob controle, né, principalmente algumas regiões da África. E nós temos migração de pessoas da África para o Brasil e para a Europa. Quando a gente pensa em Síria, a gente pensa num país que está sob conflito há vários anos e que você não consegue mais chegar para aquelas pessoas com a vacina adequada. Então, aí realmente existe um risco de aumento de algumas doenças, né? Mas nós temos no Brasil bolsões de pessoas não vacinadas ainda. Então, a gente precisa melhorar a cobertura vacinal dentro do país também, ou não descuidar disso. Nós vivenciamos um surto de sarampo há 2 anos atrás no Ceará e na Paraíba, que levou mais de ano para controlar, né? Inclusive com óbitos. Então, são doenças que a gente tinha sob controle, ou teoricamente sob controle, que por um descuido, de repente ela começa a aparecer. Então, a gente precisa levar a vacina a essas pessoas, né? Precisa vacinar e manter essa cobertura vacinal. Então, Marcelo, levar a vacina a essas pessoas. E de uns meses, anos já para cá, 2, 3 anos, a gente está vendo aí a falta de vacinas. O que está acontecendo, doutor Marcelo? Então, existem algumas particularidades com alguns produtos específicos. O Brasil, no geral, ele não tem vivenciado grandes períodos de falta de vacina. O Brasil vem trabalhando para ser autossuficiente em vacinas, né? Nós temos hoje a Fiocruz e o Instituto Butantan com uma produção enorme de vacina e tentando a autossuficiência na produção de vacina. O Brasil hoje é o maior produtor de vacina contra a febre amarela do mundo, né, pela Fiocruz. E todas as negociações que o Brasil faz com a incorporação de qualquer vacina no calendário passa por transferência de tecnologia. Então, não é só negociar com um determinado laboratório a compra da vacina.
atrelada à compra da vacina está a transferência de tecnologia para que o Brasil possa ser autossuficiente na produção dessas vacinas também, para atingir a população. Então, beneficiar a população. Então, o Brasil hoje, ele tem uma autossuficiência em várias vacinas, mas algumas vacinas ainda dependem da compra externa. Mas a gente não tem tanta falta de vacina assim não. Quando acontece no país, elas são pontuais. E eu posso dizer que o mundo hoje enfrenta uma deficiência, uma falta de vacina tríplice celular, que principalmente por causa do componente da coqueluche. E o Brasil tem sentido pouco essa falta mundial da vacina, porque o Brasil produz a vacina. Então o Brasil tem capacidade de produção de vacina. Quando a gente fala de vacina, realmente o Brasil dá show. O Brasil vem fazendo um trabalho muito bem feito, né? A Fiocruz trabalha assim, enormemente em relação à produção de vacinas. E mesmo às vezes com falta de investimento, com corte de investimento. Exatamente. Né? E aí uma outra instituição que é muito importante nesse fomento é o Instituto Bill e Melinda Gates. Né? O Bill Gates, quando ele fez a renúncia de continuar recebendo os royalties, e ele criou o Instituto Bill e Melinda Gates, e a ideia dele é que doenças do terceiro mundo deixem de existir e que o investimento seja feito nesses países. Ele conseguiu um trabalho realmente espetacular. Né? A Fiocruz vem trabalhando hoje na produção de uma vacina para atender o Instituto Bill e Melinda Gates para atingir a população da África. Porque ele sabe que lá precisa, né? São os países que mais sofrem no mundo. Então, realmente, através dessa iniciativa do Bill Gates, a gente vem conseguindo vacinas contra a malária, que a gente não conseguia antes, vacina contra o ebola, que não conseguia antes, e várias outras vacinas. A própria paralisia, né? Paralisia infantil. Posso até citar o exemplo do Rotary aqui, José Val, se você me permite. Essa parceria com o Instituto Bill e Melinda Gates, ou a fundação, melhor dizendo, é o seguinte: a cada dólar que o Rotary consegue amealhar para campanhas, e o carro-chefe do Rotary é a erradicação da polio no mundo, a Fundação Bill Gates doa 2. A cada eles doam 2, no limite de 30 milhões de dólares por ano. Imagina que incentivo que é isso, né? É espetacular. É uma ideia realmente assim, espetacular, né? Um cara bilhardário que tem a partir de determinado ponto, passa a fazer doação e para as populações que realmente precisam. Né? Porque se a gente for analisar, por que a gente tem uma dificuldade da produção de uma vacina contra a dengue? Dengue não acontece nos países ricos. Dengue só acontece nos países mais pobres. Então nunca houve um esforço grande para se trabalhar a vacina contra a dengue. Ao contrário do ebola, quando houve aqueles surtos na África, e o trabalho para a produção de um medicamento e de uma vacina foi porque começou a chegar na Europa e nos Estados Unidos, os casos. E eles viram que eles poderiam perder o controle da doença. Então, rapidamente trabalharam para conter o surto, produzir medicamentos e produzir uma vacina. Com Zika, a mesma coisa. Os Estados Unidos têm uma costa litorânea enorme propensa a Zika. E estão trabalhando firmemente com a vacina. Porque começa a ameaçar a população deles. Quando é país só de terceiro mundo, eles não têm muito esforço. Os laboratórios não se esforçam muito. E se não fosse o Instituto Bill e Melinda Gates, realmente, a gente vai provavelmente ter essas populações mais carentes e mais pobres vão conseguir ter acesso a medicamentos e produtos que elas não tinham antes. Isso é com vacina, e o Bill Gates é um defensor, eu já vi algumas palestras dele sobre vacina. Além do conhecimento de vacina que ele tem ser enorme, ele realmente é um entusiasta muito grande. E em relação à tuberculose, em relação a HIV, é um cara que sim, demonstra que quer o bem da população. Realmente é uma coisa de tirar o chapéu. Exemplar. Tá certo. Em relação a calendário de vacinação, porque a gente sempre tinha, né, e até pelas campanhas anteriores, eu lembro, criança, a gente citava a escola paroquial, tinha o dia da vacinação, vai lá, todo mundo para a fila, né? Frei Silvestre coordenando tudo. Chegou a conhecer o Frei Silvestre, José Val? Conheci o Frei Silvestre. Silvestre era bravo, né? O menino entra na fila aqui para a vacina. Então, a gente sempre tinha aquele calendário na cabeça. Quais são as próximas ações, o calendário de vacinação de agora em diante, né, do mês de julho em diante? Então, isso é uma coisa que realmente é importante, né? A proatividade.
a vacina ir até as crianças. Então, eu acho que em relação a... Hoje em dia, o Ministério vem trabalhando não com campanhas, vem tentando trabalhar com um calendário fixo. Então, ele introduz a vacina no calendário. Não é campanha de vacinação. Por exemplo, o HPV não foi um dia de campanha. A vacina está incorporada no calendário. Todas as unidades de saúde, a vacina está lá. É o tempo todo. O tempo todo. Só que o que a gente precisa? Como eu quero atingir um público de adolescente, pré-adolescente e adolescente, esse público não vai espontaneamente procurar a vacina. Eu preciso que os pais levem, ou que a gente vá até onde essas pessoas estão. Então, seria a vacinação nas escolas. Eu acho que seria importante a gente retomar isso. Né? Hoje nós estamos com cobertura baixa de vacina contra o HPV para meninas e meninos. Inclusive, saiu uma matéria recente que o Brasil estaria jogando fora 30 milhões de doses da vacina de HPV, não só por baixa adesão, mas por conta também de que a vacina estava vencendo. Então, precisa ter mais coordenação e mais ordenação nas compras das vacinas também. Mas a gente precisa fazer com que essas vacinas cheguem nas crianças. Então, qual é a melhor estratégia? Vamos vacinar nas escolas. Então, se eu levo a unidade de saúde até as escolas, eu tenho uma visão proativa e não só de aguardar que as crianças venham, eu consigo atingir mais os objetivos. Então, eu preciso mudar esse cenário. Se eu quero mudar o cenário, eu preciso agir. E isso eu acho que a gente não pode ficar esperando só o governo federal tomar uma iniciativa dessa. Os municípios hoje, eles são autônomos, né? Eles têm independência para isso. O município pode muito bem falar, não, nós vamos vacinar as nossas crianças, nós vamos ser mais ativos e nós vamos nas escolas vacinar. Doutor Marcelo, desculpa até interromper, mas eu acho que é pertinente. Há cerca de 2, 3 anos atrás, eu fiz uma entrevista com o senhor lá na Clínica Vacine. E era exatamente o início dessa vacinação do HPV. E foi levado, José Val, para as escolas. Eu lembro, minha filha estudava no São Francisco na época, foi levado para a escola, exatamente isso aí. Por que de repente se quebra um ciclo que é virtuoso? Pois é isso que a gente está falando, a gente precisa ser proativo. Não adianta a gente ficar de braço cruzado. Nós temos que assumir que a gente tem um problema, a cobertura está baixa. Qual a melhor maneira de corrigir isso? Se as pessoas não vêm até nós, vamos até elas. Então, manter a campanha de vacinação na escola é um mecanismo muito bom. Né? A gente poderia fazer uma campanha de vacinação, e a gente tem em Anápolis a vacinação infantil. As crianças nascem, ela recebe BCG e hepatite B no hospital. Por que não levar a vacina contra a gripe e levar a vacina contra a doença pneumocócica para as pessoas internadas nos hospitais? Então, partir da inatividade e partir para uma parte mais ativa, mais proativa. Então, se a gente conseguir estruturar isso, e aí são ações ordenadas, são coisas que a gente vai atingir a população e nós vamos colher esses frutos mais na frente, são coisas positivas. Eu acho que a gente tem que, às vezes, parar de achar que eu posso fazer alguma coisa que eu não vou colher o fruto de imediato. Eu vou deixar para o outro colher o fruto. Mas se esse fruto vai ser benéfico, por que não fazer? As políticas de Estado, não de governo. E o senhor Sim. coloca muito bem aí, os municípios têm autonomia para criarem as estratégias para isso. E a gente vem também de um país, eu vivo isso há algum tempo junto com o senhor, mas a campanha parece que atrai o povo, né? Sim. Todo mundo gosta de um sábado para o posto de saúde, ficar na fila, não é? Então acho que os municípios têm que, às vezes, fazer uma coisa híbrida, não acabar de uma vez com aquele dia desse. Eu dei um exemplo aí da doença, da vacina contra a gripe. Eu lembro do Zé Gotinha, né? O Zé Gotinha tornou uma figura popular, né? Justo, as pessoas gostam de ir lá. O doutor Marcelo fez a abertura da campanha na Praça Americana do Brasil, com o Canal 14, fazendo a cobertura e aquela... O Brasil lidera as maiores campanhas de vacinação do mundo. Foram coordenadas pelo Brasil. O Brasil tem uma capacidade de mobilização da população para campanhas enorme. Até um dos objetivos de não acabar com as campanhas é manter a população mobilizada. Para isso, porque se eu tiver uma necessidade, a população já está mobilizada para isso. Então a gente precisa, isso é uma coisa importante. Nós conseguimos vacinar homens e mulheres contra a rubéola e acabar com a rubéola congênita por campanhas de vacinação.
Então a gente precisa continuar fazendo isso. O Brasil é exemplo em vacinas e em campanhas de vacina para o mundo. O PNI hoje é um programa exemplar. E a gente não pode deixar isso acabar. A gente tem que continuar com isso, porque é um benefício que a população tem, que as pessoas têm, e que, assim, em frente a um país que a gente começa a ter tanta desgosto de ver algumas coisas, nós temos exemplos positivos e nós temos que continuar aproveitando. Não deixar isso que a laranja podre contamine a laranja boa que nós temos. O PNI, o Programa Nacional de Imunização, é uma laranja boa no saco. Então a gente tem que tirar a laranja ruim, não tirar a laranja boa. HPV. O que aconteceu? Tem resistência? O senhor está dizendo aí de jogar a vacina fora. O que houve? Então, a vacina contra o HPV é uma vacina... A gente tem que pensar o seguinte, nós temos uma doença, que é o HPV, que é a principal causa de câncer do colo do útero. Então, nós temos uma vacina que protege contra o câncer, que é a vacina contra o HPV. E nós não estamos utilizando essa vacina. Nós estamos subutilizando essa vacina. E é uma vacina cara, custa cerca de $40, que está sendo dada gratuitamente para a população, meninas e meninos, que vão ser beneficiados contra uma doença que eu posso dizer sexualmente transmissível, que é a verruga genital, mas mais do que isso, eu estou beneficiando essas meninas contra o câncer do colo do útero, e estou beneficiando os meninos contra câncer de pênis, as meninas contra câncer de vagina, e uma proteção muito grande contra o câncer. Então nós temos uma vacina contra o câncer, que nós não estamos utilizando. Todo mundo fala, quando é que nós vamos ter uma vacina contra o câncer? Quando é que nós temos? Nós temos 2 vacinas contra o câncer. A vacina contra o HPV e a vacina contra a hepatite B. Hepatite B é uma doença que causa câncer também, câncer de fígado. E nós temos 2 vacinas. E nós estamos subutilizando essas vacinas. Então a população não espera tanto uma vacina contra o câncer. A vacina está ofertada gratuitamente para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Por que não usar? Então, o que a gente almejava tanto, quando a gente tem, a gente não usa. Então, é um paradigma que a gente tem que quebrar. Então, nesse contexto, e eu vou até lembrar aqui, na época dessa entrevista que eu citei, o senhor já citava, quando não era obrigatório nem sugerido que os meninos se vacinassem, o senhor citou o exemplo até de casa, falou, não, meu filho vai vacinar, mesmo sem ser recomendável. Então já foi um passo adiante que foi dado e hoje chegou essa comprovação através até do exemplo australiano e para o Brasil também, e vem surtindo efeito. Então, nesse contexto, a gente faz a outra pergunta, né? Essas doenças sexualmente transmissíveis, então, voltam a preocupar. Sim. Sífilis é um problema sério. E de doenças que a gente, há muitos anos, nem ouvia falar. Né? Achava que é uma coisa assim, né? Sempre que a gente, no dia a dia, para mim é o meu dia a dia, doenças infecciosas. Então, não me estranha ter casos de tuberculose, casos de sífilis, essas coisas, porque é o dia a dia. Mas é engraçado que às vezes a gente atende um paciente com tuberculose e fala assim, eu achava que a doença tinha acabado. As doenças não acabaram. E sífilis, pelo contrário, ela tem aumentado. Então, o número de casos de sífilis, tanto sífilis congênita, crianças com sífilis, que é um problema sério, quanto mães e pais com sífilis, e pessoas, adultos com sífilis, tem aumentado. O diagnóstico tem aumentado, a gente precisa orientar e tratar essas pessoas, porque é uma doença grave, uma doença que, para a criança, para o recém-nascido, a sífilis congênita, é gravíssima, quando não leva ao óbito, leva a complicações muito graves, e mesmo para o adulto não tratado adequadamente, ele vai ter problema futuro. Então, a gente precisa tratar essas pessoas. Existem alguns alertas mundiais a respeito de resistências bacterianas dessas doenças sexualmente transmissíveis, que a gente dava por doenças facilmente tratáveis. Dou uma bezetacil e eu acabo com a sífilis. Uso uma quinolona e eu acabo com a gonorreia. Hoje tem o contrário, essas doenças têm aumentado e a resistência dessas doenças a esses antibióticos tem crescido. Né? Um exemplo é a gonorreia. Houve um alerta mundial essa semana
a respeito de gonorreia resistente ao tratamento convencional. Então a gente começa a ter casos mais difíceis de tratar. Porque a gente trata até então empiricamente. Ou seja, eu tenho uma doença, o paciente chega para mim com uma queixa de secreção uretral. Ele está com secreção saindo pelo pênis ou pela vagina. Eu trato ele como clamídia e como gonorreia. Se ele tem uma ferida, eu trato como sífilis ou herpes. Então eu tenho alguns critérios que seriam diagnósticos sindrômicos que eu vou tratar. Então eu trato empiricamente. Com essa resistência bacteriana, pode ser que eu comece a tratar e não tenha resultado. Aí não é que o diagnóstico não estava certo. É porque a bactéria tem resistência. E isso é um problema sério. A gente precisa tentar controlar isso. Melhor maneira de controle dessas doenças é tratamento adequado. Né? E aí vem a outra questão. Às vezes a pessoa pega uma doença dessas, e é muito comum que adolescentes peguem, e mesmo adultos, e não procuram uma unidade de saúde para fazer o tratamento. Vão no balcão da farmácia, conversa com o balconista lá, está acontecendo isso, e ele pega e dá um remedinho para ele. E às vezes esse remédio ou é dose insuficiente, ou não é o remédio adequado. E aí com isso eu levo a resistência bacteriana. Esse é o problema, isso que a gente vive hoje. Né? Então, num país que a gente vive hoje uma explosão de que todo mundo quer tratar todo mundo, a gente vê farmacêuticos querendo montar consultório para tratar igual médico, enfermeira querendo tratar igual médico, e médico às vezes não querendo tratar como deveria tratar da função dele de médico, a gente vem aumentando as resistências bacterianas. Então o consumo de antibiótico no mundo vem crescendo, não só por parte das pessoas, mas principalmente o uso veterinário, elevando a resistência bacteriana. Então a gente precisa que as pessoas com qualquer sintoma, principalmente essas doenças sexualmente transmissíveis, procure uma unidade de saúde, faça o diagnóstico correto e trate corretamente, porque o tratamento inadequado vai levar a problemas mais tarde, seja resistência, seja uma prostatite, que pode levar a um tratamento muito mais demorado posteriormente e problemas mais sérios posteriores, e resistência bacteriana. Então a gente precisa que a pessoa trate adequadamente para que ela não pague caro depois. Prevenção, não é? E o senhor que carrega essa bandeira, sempre carregou, até porque no dia a dia, no consultório, tem visto esses problemas. Eu pergunto, os nossos jovens, doutor Marcelo, estão sabendo se cuidar, estão sabendo se prevenir? Qual que é a opinião do senhor? E pode até enxertar outra, e essas campanhas estão atingindo eles? Primeiro, não está tendo campanha. É isso que eu ia dizer agora. A gente não tem campanha preventiva há muito tempo. Muito tempo. Né? Campanha informativa sobre as doenças sexualmente transmissíveis ou mesmo sobre a AIDS. Há muito tempo nós não temos campanha. E aí é geral, né? Sim. Rádio, TV, jornais, redes sociais, que é a grande situação. Eles usam para tudo, menos para reservar o tempo que precisa, né? E uma coisa que é interessante, assim, a gente precisa tentar... eu vou falar minha visão crítica da coisa. A gente precisa enfrentar o problema. Né? A gente pensa, aqui em Anápolis principalmente, você tem lá, carnaval, vamos fazer uma campanha de divulgação do uso da camisinha no carnaval, para a gente tentar diminuir os casos de doença. Há quantos anos nós não vemos uma campanha no carnaval em Anápolis? Distribuição de preservativo. Aí vem a questão, a igreja não deixa, a outra igreja não deixa também, não sei o quê. Anápolis é uma cidade que não tem carnaval. Então não tem o perigo, né? Ou seja, eu não enfrento o problema. Gente, se a ideologia religiosa não deixa distribuir a camisinha, aquelas pessoas não distribuam. Mas não posso deixar isso interferir na parte técnica. É um absurdo isso. Então, a gente cruza os braços e deixa que uma coisa ignorante sobreponha a uma coisa técnica comprovadamente que vai dar proteção. E com isso a gente aumenta o número de casos de AIDS, de sífilis, de gonorreia e de todas as outras doenças. Então a gente precisa tratar essas pessoas adequadamente, a gente precisa enfrentar esses casos e levar para a população a maneira de prevenção, as informações de prevenção. Se ela não vai usar camisinha, porque a ideologia dela não permite,
problema dela, mas pelo menos ela foi informada. O que eu não posso é achar que isso não existe e não oferecer para a população, não informar para a população. A gente precisa informar para a população. Né? Se ela vai cumprir ou não, é outra coisa. Mas eu tenho que informar para a população isso. E isso a gente realmente não vem tendo. Nós não temos campanhas, seja a nível federal, estadual ou municipal, há muito tempo. Há muito tempo. Vou dar um exemplo. Está todo mundo achando que dengue não tem mais. Acabou dengue. Houve uma redução dos casos de dengue no país, geral, de uma maneira geral. Eu não posso usar isso como bandeira política. Reduzimos os casos de dengue. Acabou a campanha de dengue. Ninguém escuta falar mais nada. Quando a doença reaparecer, vai explodir de novo. Porque está todo mundo de braço cruzado, todo mundo acha que não tem dengue mais, até que volte a ter em termos de epidemia. E a população que vai pagar o pato. Eu queria dizer até em relação à própria AIDS. Sim. Da forma que está hoje, parece que a AIDS não é problema mais, não é? Sim. Nós continuamos tendo 0,5% da população com AIDS, algumas populações específicas chegando até 10%, 11%, e a gente com poucas campanhas, com pouca ação. A gente precisa agir, a gente precisa ser proativo, senão nós vamos deixar a coisa acontecer. Se acomodar com isso tudo. E a situação em Anápolis, como é que está em relação a AIDS? Então, nós temos hoje um dado que é mais ou menos o dado nacional, 0,4% a 0,5% da população com casos diagnosticados, mas nós temos algumas populações mais vulneráveis que a doença acontece com maior frequência. E a gente precisa chegar a informação a essas pessoas, né? Seja os homossexuais masculinos, sejam os travestis, a gente precisa fazer essa informação chegar a eles. Porque, e informação de prevenção, fazer com que cheguem os preservativos, que eles tenham acesso às unidades de saúde, que eles tenham acesso ao tratamento. Porque a gente não pode fechar os olhos para que, em relação a essa população existe, a população de travestis em Anápolis existe, ela está vulnerável, ela é exposta, e a gente não tem políticas para essas pessoas, políticas de prevenção de saúde. Ou eles são rejeitados, ou eles são agredidos, e a gente vai deixando a coisa acontecer. Né? A gente precisa fazer com que essas pessoas tenham acesso à saúde, tenham acesso à informação, para que eles se tratem quando estiverem doentes e tenham acesso à informação e à prevenção, que é o mais importante. Então a gente precisa trabalhar políticas públicas voltadas para determinados segmentos. Marcelo, em relação à vacina contra a AIDS, as pesquisas avançam, o que o senhor pode dizer sobre isso? Então, as pesquisas estão avançando muito, mas é uma vacina muito complexa de ser produzida. A comunidade científica sabe disso, não vai conseguir produzir uma vacina tão cedo contra a AIDS. Provavelmente o que vai acontecer são medicamentos que vão ser utilizados com um tempo maior, ou seja, medicamentos injetáveis que a pessoa tome a cada 2 meses e controle a doença, até que a gente tenha a cura da doença. Provavelmente nós vamos conseguir a cura da doença, a cura da AIDS, antes mesmo da vacina contra a AIDS. Assim como a gente tem hoje com a hepatite C. Hoje a gente tem a cura da hepatite C e não tem vacina para a hepatite C. Estamos longe de conseguir uma vacina, mas a cura da doença a gente já conseguiu, em uma porcentagem muito alta dos casos. E para a AIDS, parece que nós vamos conseguir a mesma coisa. Talvez a gente consigamos, primeiramente, a cura da doença, antes mesmo da vacina. Vamos falar então de tratamento domiciliar, José Val? Vamos lá, né? Doutor Marcelo, que tem uma empresa aqui na nossa cidade, o Home Care, Suncare, não é isso? E a população, às vezes, tem alguma dúvida em relação a tratamento domiciliar, não é, Verano? Exatamente. E a palavra é complicada, né? Deshospitalização. Qual a importância, né, desse tratamento em casa, doutor Marcelo? Consegui falar de primeira, foi bom. Então, a gente tem uma empresa de deshospitalização que é um serviço de atendimento domiciliar. A ideia do Home Care é fazer com que o paciente tenha o tratamento feito ou complementado o seu tratamento no domicílio. Então, não é que o hospital deixe de ser importante, o hospital é de suma importância. Só que, eventualmente, numa doença crônica ou numa doença que o tratamento precisa ser mais prolongado, e às vezes é só manutenção de medicamento,
esse tratamento pode ser complementado em casa. Então, pacientes com doenças crônicas, que precisam de cuidados domiciliares, que você não consegue manter esse paciente internado muito tempo, pacientes acamados, você deshospitaliza esse paciente, leva ele para casa, com uma equipe de enfermagem, uma equipe técnica completa, dando o atendimento no domicílio. Seja técnicas de enfermagem, seja fisioterapia, seja fonoaudiologia, enfermeira, médico, toda uma equipe no domicílio para fazer o atendimento. E isso proporciona para a pessoa um contato com a família, que é importante, diminui o custo, porque esse paciente passa a estar em casa, o custo é menor para os planos de saúde e até para o sistema, e para a família o convívio com aquele paciente. Então isso é muito, muito melhor. Em algumas situações, algumas doenças, que as pessoas precisam fazer medicamentos, às vezes eles estão muito bem, mas tem doença e precisa tratar. E o medicamento é injetável. Às vezes a gente pode fazer a medicação em casa, ele toma o remédio e vai no dia a dia para o trabalho normal. Então eu consigo não limitar esse paciente das suas atividades do dia a dia, fazendo a medicação e proporcionar o tratamento para ele. Né? Então isso também é muito interessante. Porque às vezes, algumas doenças, o paciente fica internado 2, 3 semanas só para receber o medicamento. E o psicológico vai lá embaixo também, né? Sim, também, fora isso. Né? O afastamento da família, o afastamento das suas atividades do dia a dia. Então, algumas situações, a deshospitalização é muito importante. E o risco, diminui o custo. E o risco do ambiente hospitalar, né? Também. Que nós sabemos, por mais cuidado que as instituições hospitalares têm e devem ter em relação à infecção hospitalar, o ambiente hospitalar é um ambiente hospitalar. E sem contar que quando eu faço isso, quando eu tiro aquele paciente que poderia realmente sair do hospital, eu abro vaga para um paciente mais crítico e mais grave. Né? A gente pegar isso em termos de sistema público de saúde, a gente pega um hospital de urgência que tem um fluxo de paciente ortopédico muito grande. Se eu consigo tirar esse paciente mais cedo do hospital, mesmo que seja para complementar o tratamento dele no domicílio, eu abro vaga para outros pacientes, porque lá a vaga é uma coisa rara. E isso vale para todos os hospitais, né? Então, se eu posso tirar esse paciente o mais rápido possível do hospital e complementar o tratamento dele no domicílio, além de diminuir custo, eu colocar ele de volta perto da sua família, de um ambiente mais carinhoso, eu abro vagas e abro leitos para as pessoas que precisam. O senhor que já tem essa experiência aí do Sanquera aqui na nossa cidade, já atuando há algum tempo, a gente ouve algumas críticas, às vezes algumas famílias que não entendem muito bem a função do home care, em especial para pacientes acamados, aqueles que têm que ter o cuidado, às vezes 24 horas de uma equipe multiprofissional ali no domicílio, mas filhos, às vezes netos, que querem entregar para os profissionais do home care até situações que não é da função do home care. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Então, no geral, a gente tenta trabalhar, assim, antes de começar, a gente faz toda uma orientação com a família, né? E deixa bem claro quais são as funções. Uma coisa importante, uma coisa interessante que a gente vê com a questão do home care é o seguinte: antigamente, a gente tinha muito a questão de que as pessoas mais velhas, com algumas doenças, elas acabavam falecendo em casa, ao lado dos familiares, né? Como uma frase que o Dr. John uma vez me falou, o Dr. John é um médico antigo na cidade, e ele falou assim: na minha época a gente falava que o paciente estava desenganado, e a gente falava que o paciente morrer em casa. E isso eu acho que passa a ser importante novamente, e talvez o home care proporcione isso, a orientação para a família de que o paciente, às vezes, o paciente idoso, todas as pessoas morrem, todos nós vamos morrer, né? E quando a gente tem uma idade mais avançada em determinadas doenças, isso vai acontecer inevitavelmente. Então, fazer com que as pessoas, às vezes um idoso, 90 e poucos anos, numa fase final de vida, permaneça na sua casa, no seu ambiente, com seus familiares, e morra em casa, lógico que com todas as condições, né? Não é desassistido, mas em condições para que ele tenha um passamento mais tranquilo, seja mais, talvez, não sei se a palavra seja mais digno, ou seja mais confortável para a família e para esse doente. Né? Então, eu acho que isso é importante também.
Porque às vezes a gente pega um paciente com 90 anos, leva para dentro de uma unidade de terapia intensiva, coloca ele sozinho, entubado, vai para a hemodiálise, prolonga o sofrimento dele mais 1, 2 semanas. Junto com o sofrimento dele, a família toda sofre, para não mudar em nada o curso da doença. Então, isso de manter o paciente em casa, e a família entender isso, é muito importante. Né? Às vezes eu deixo de prolongar um sofrimento familiar e do paciente com ações que não vão resultar em nada. Lógico que com suas indicações. O paciente idoso que tem uma pneumonia, eu vou tratar essa pneumonia. Não estou falando que esse paciente não tem que ser tratado. Agora, se ele tiver uma doença irreversível, aí sim. Então, são casos específicos que a gente poderia, com uma avaliação médica, deixar esse paciente em casa e tratá-lo dele em casa. Bom, nosso tempo está quase que acabando, mas eu vou fazer 2 perguntas em uma aqui, depois o Joséval faz a pergunta final. Em relação a SUS e planos de saúde, como é que está funcionando em relação ao home care, esse atendimento, como que funciona? Então, SUS existia um projeto do Ministério da Saúde para se colocar um projeto de home care, né? Que, se não me engano, é Melhor em Casa. Melhor em casa. Melhor em Casa. Que é um nome mais sugestivo que esse, né? Já existe. Mas funciona de maneira muito precária. Muito precária muito ainda. Precária. Não teve investimento. Justamente. Os municípios não estão buscando porque não tem ainda muito orçamento para isso. Então está assim um pouco deixado de lado. É isso. Então a gente, no sistema de saúde, funciona muito precariamente. Em alguns municípios até que funciona, tem alguns locais que até que funciona razoavelmente, mas na maioria deles não funciona de maneira ideal. Fora do Brasil funciona plenamente, Canadá funciona, que é uma maravilha. Então o sistema de deshospitalização canadense é espetacular. O único problema do Canadá é o frio, né? É muito frio. E os planos de saúde começam a perceber cada vez mais, mesmo que não tenham isso no contrato, que é mais vantajoso para ele. Porque, às vezes, o custo de manter um paciente desse internado 1, 2 meses é muito maior do que tratar esse paciente em casa. Então, os planos de saúde começam a negociar com a família a questão de ofertar esse serviço. Não é uma coisa muito grande ainda, mas que está começando a crescer, ganhar corpo por essa visão. É melhor manter esse paciente em casa do que manter esse paciente internado. Né? Internando o paciente, eu vou ter todo o custo hospitalar, de hotelaria e tudo mais, e um custo muito mais elevado. E em casa eu diminuo bastante esse custo. Ô Marcelo, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, como médico, como atleta, a gente sabe que você é uma pessoa que se cuida bastante. Nesse mundo nosso dinâmico de hoje, está muito difícil ser um cidadão e uma cidadã saudável. O que o senhor orienta aí o nosso assinante do Canal 14? E as rugas do Cerrado estão aí. Então aí. Não, eu acho que não é difícil a gente ter uma vida saudável, não. A gente tem cada vez mais oferta seja de alimentos saudáveis, seja de informação, acesso fácil à informação. Atividade física não é uma coisa complexa de se fazer. Nós temos vários tipos de modalidades que a gente pode fazer, desde mais cara realmente, até com custo menor, ou custo quase zero. Uma caminhada em volta do parque não tem custo algum, e é benéfico demais. Então o que precisa é vontade, né? A gente precisa que as pessoas tenham vontade para fazer. Uma alimentação saudável não é uma alimentação cara, muito pelo contrário, na maioria das vezes ela é mais barata que uma alimentação não saudável. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro para comprar fruta e verdura, mas tem dinheiro para comprar pacote de bolacha. E às vezes o pacote de bolacha é o mais caro até do que comprar uma fruta e verdura. Então, a gente precisa passar a fazer, ter o prazer de fazer a comida, de preparar o alimento. Isso traz naturalmente uma vida mais saudável. A partir do momento que eu consigo preparar o meu alimento, eu vou ter uma vida mais saudável. Parar de comprar alimento processado. E uma coisa muito importante para as mães que estão com nenéns pequenos, os 1000 primeiros dias de vida da criança. É fundamental que nesses primeiros 1000 dias de vida, ela tenha uma alimentação e uma vida saudável. Seja zero de açúcar, seja com só alimentos processados em casas, feitos em casas e não alimentos industrializados,
isso é capaz de mudar a vida dessa criança para frente. Fazer com que ela tenha uma vida muito mais saudável a partir desses primeiros 1000 dias. Então, vai um alerta para as mães. Pensem nos primeiros 1000 dias de vida do seu filho. E busquem uma alimentação mais saudável para ele. 0 açúcar, 0 refrigerante, alimentação feita em casa, né? E lembrando outra coisa, às vezes a mãe chega, é muito comum chegar no consultório e falar, meu filho não come nada. Não tem nenhum relato de caso na literatura médica de criança que morreu de fome tendo comida em casa. Não tem. Se ela não está comendo a comida que está se colocando no prato, ela está buscando alternativas que a própria família oferece. Então ela não almoça, não janta, mas ela ganha biscoito, ela ganha bolacha, ela ganha outras coisas no lugar. E a criança vai buscar isso. Então, ofertar para a criança. E a outra coisa mais importante, a criança segue o exemplo dos pais. Se os pais não seguem, não dão exemplo, eles não podem exigir que a criança faça isso. Então, não posso querer que o filho coma alimentação saudável se eu estou comendo só porcariado. Então, o pai tem que dar o exemplo. O porcariado foi bom. Essa é da nossa época. Então, a gente precisa mudar isso. Fazer atividade física e fazer com que o filho veja nos pais o exemplo, o reflexo para que ele faça isso mais à frente. Tá certo. Dessa forma, a gente vai encerrando esse primeiro programa, doutor Marcelo, e agradecendo, é claro, né, José Val, como sempre, os nossos apoiadores culturais. Apoio Cultural. Entre eles, é claro, a Clínica Vacine, Clínica Radiológica de Anápolis, a CIA, né, nossa parceira, Arroz e Feijão Imperial, Geolab, inclusive a semana que vem a gente vai ter presença do pessoal da Geolab aqui, falando de saúde também, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, também o Plameg, os Compensados Anápolis, Supermercado Atende Mais, também o Barbante JK, Dr. Shop, Laboratório Modelo. Gente, a lista é grande, né? O pessoal que acredita no projeto, isso é muito bom, né? BRG Geradores e também Farmácia Naturalis. E só lembrando, para quem curtir, né, as nossas redes sociais, seja no Facebook, através do programa Alto Astral no 14, no Instagram, no @altoastralsaúde, ou no site também, que é o altoastraltv.com, só curtir, deixar o nome lá, você vai concorrer a um kit, tem uma bolsa térmica Geolab, também um kit churrasco, uma bíblia, um boné e também um almoço no Barriga Cheia. Então, isso é importante, né? Essa interação com a comunidade. Doutor Marcelo, obrigado pela participação mais uma vez. Acho que a gente tem que agendar outro programa, viu, José Val? Que é muita coisa que fica para trás, né? Numa entrevista interessante. Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutor Marcelo. Eu agradeço, é um prazer e boa sorte. E bem-vindo a todos ao programa Alto Astral. Tá certo. Então, dessa forma, a gente encerra a primeira edição. Espero que vocês tenham gostado do programa Alto Astral no 14. Semana após semana, a gente vai trazer entrevistas, é claro, de interesse da nossa comunidade. Até logo mais. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.